sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. 14. E não houve dia semelhante a este, porque antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. 15. Voltou Josué, todo Israel com ele no arraial de Gigal. Aí eu quero que você pula lá para o verso 42. 42. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras. Portanto, o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus, na sua presença, papai, nós estamos diante, a Deus, da sua graça, da sua dependência, Senhor, nesta noite. Fala conosco, papai, poderosamente. Que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando, através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra no coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. O tema é simples. Quando Deus peleja pelo seu povo? Quando que isso acontece? Acho que a gente tem uma dependência de Deus, né? E a gente quer que Deus peleje ao nosso favor. Ninguém quer Deus contra, né? Deus a favor. Mas quando que Deus ele peleja pelo seu povo? Às vezes, irmãos, nós não entendemos a condição espiritual. E a Bíblia diz que a partir do nosso nascimento, nós estamos em Cristo. E Paulo usa uma figura em Efésios 2. E Paulo ele fala que a graça de Deus nos salva e que nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso. Então, irmãos, a nossa vida, a partir do momento que a gente se converte, é batalha. Fala para o seu irmão que está atrás, é batalha, irmão. É uma batalha. Se converteu, aceitou Jesus, é uma batalha espiritual. E às vezes a gente fala batalha espiritual e a pessoa pensa sobre batalha somente naquele momento que ela vai expulsar o demônio, né? Ela vai orar pela pessoa, ela vai, Senhor, abençoa, livra essa. A pessoa manifesta, aí você tem que expulsar, sai agora, tem que expulsar o demônio. Quando o demônio manifesta, a pessoa pensa numa batalha espiritual. Mas, irmão, entenda uma coisa: a gente não entende que a nossa vida inteira é uma batalha espiritual. Toda a nossa vida, todo momento, nós estamos numa batalha espiritual. A pergunta é por quê? Porque nós somos filhos de Deus, irmãos, em qualquer lugar. Nós temos batalhas espirituais, irmãos, porque nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Irmãos, nós não saímos e entramos na presença de Deus, nós andamos na presença de Deus. Então aonde nós vamos, nós incomodamos o mundo espiritual. Então a nossa vida é uma batalha espiritual, uma batalha. E aí, à luz desse texto, entendendo esse texto, irmãos, tem momentos que Deus ele batalha por nós. Ele assume o comando, até mesmo da batalha por nós. Porque às vezes não há em nós capacidade. Às vezes não há em nós, irmãos, força. Existem alguns momentos na Bíblia, por exemplo, que um exemplo, quando nós lemos o texto lá de Josafá, em 2 Crônicas 20, lá fala quando a Federação das Nações elas vieram para destruir Israel, o povo de Deus, foram destruir. E ele orou, e o Espírito Santo ele fala que para que ele fique parado, porque essa batalha eles não iriam ter que batalhar. E diz assim o texto: pois eu pelejarei por vocês. Eu acho que isso é uma palavra que todo mundo quer ouvir de Deus, principalmente no momento da batalha. E entenda, lá em 2 Crônicas, Deus fala desse jeito. E isso vai se repetindo, irmãos, ao longo da Bíblia. A Bíblia,
Por exemplo, lá o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2, diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e ele dá graças a Deus, porque Deus sempre nos conduz ao triunfo, à vitória. Aleluia! Então, irmãos, nós vivemos uma peleja, mas é uma peleja vitoriosa. Você é vitorioso, você é vitoriosa em Cristo Jesus. Você já assistiu reprise de jogo de futebol? Quem gosta de jogo de futebol? Às vezes assiste reprise, o Charles gosta, né? O Charles é atleta, não tem como não gostar, né, Charles? Mas sabe quando você vai assistir um videotape, né? Uma gravação lá de um jogo aonde você já ganhou? A nossa vida é assim. É como se nós estivéssemos assistindo um videotape, mas nós sabemos já o final. Por quê? Porque nós sabemos que no final nós vencemos. Eu quero tirar algumas lições, irmãos, desse texto aqui nesta noite. Quando é que Deus ele batalha por nós? Primeiro, está lá entre o verso 1 e 5, de Josué 10. Em primeiro lugar, Deus ele batalha as nossas batalhas quando os nossos interesses são os interesses de Deus. Deus batalha as nossas batalhas quando os nossos interesses são os interesses de Deus. Irmãos, porque infelizmente na nossa vida cristã nós brigamos, nós lutamos, principalmente para que Deus ele faça a nossa vontade. Parece que a gente muda até o Pai Nosso, né? Em vez de orar o Pai Nosso assim, algumas pessoas é uma realidade. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. A pessoa ela até muda o Pai Nosso, ela fala assim: Senhor, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Até muda, né? Por quê? Tem muita gente que quer que Deus faça a vontade dele. E a nossa vontade é forte, o nosso querer é forte. De repente lá, a gente arruma uma confusão, arruma um problema e fala: Deus abençoa. Seria mais ou menos isso. Por exemplo, a pessoa ela arruma um namorado, o namorado não presta, e ela fala: Senhor, abençoa esse namoro, né? Difícil, irmão. Nós queremos impor a nossa vontade para Deus em alguns momentos. E aqui é muito interessante porque no capítulo 9, os gibeonitas eles faziam parte dos inimigos de Deus. Eles não eram amigos do povo de Deus, eles eram inimigos dos gibeonitas. E no capítulo 9 começa justamente todas essas nações se reunindo para atacar Israel, para resistir a Israel. Só que neste momento, irmãos, os gibeonitas se aliam a Israel. Ou seja, eles eram contra o povo de Israel, eles eram contra Israel. Eles falam assim: olha, nós vamos mudar de lado, nós vamos ficar do lado do povo de Deus. E ali os gibeonitas eles se aliam a Israel e eles são abençoados por Israel a partir desse momento. Eles vão fazer parte do povo de Deus também. Olha que coisa interessante. E a graça de Deus, ela alcança os gibeonitas, que antes eles eram contra o povo de Israel. E agora eles fazem parte do povo de Deus. Eles vão ser aqueles rachadores de lenha, os carregadores de água, para servir o povo de Deus durante a sua vida. Mas o interessante, em Josué 10, no verso 4, que diz assim, olha só como que diz o texto, Josué 10, 4, coloca ali pra gente, olha só como que diz o texto: subi a mim e ajudai-me, viramos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Todos os outros reinos que eram contra Israel ficaram sabendo que os gibeonitas estavam a favor de Israel, do povo de Deus, estavam do lado de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente está do lado de Deus, os nossos inimigos eles aumentam. Você já percebeu isso?
Até os amigos, irmão, passam a ser inimigos. Os seus amigos, quando descobrem que você está do lado de Deus, do povo de Deus, eles começam a tratar você como inimigo. E a partir desse momento que você está do lado de Deus, você tem que tomar cuidado com isso. Olha só, agora os reinos, ao invés de atacar Israel, eles querem atacar Gibeão. Eles querem atacar a cidade de Gibeão. Eles querem matar todos os gibeonitas. Só que os homens de Gibeão mandaram um recado para Josué lá no arraial de Gilgal. Olha o verso 6. Olha só como que Deus ele vai agir, irmãos, ao favor. Olha o verso 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial em Gilgal, a dizer-lhe: não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, porquanto se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Sabe o que eles estão fazendo ali, irmão? Estão pedindo ajuda. Peça ajuda, irmão. O inimigo se levantou. Peça ajuda. A situação complicou. Peça ajuda. Olha o verso 7. Então, verso 7. 10, 7. Josué, pois, subiu de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E aqui nós temos Josué se juntando com o Gibão, né? Para cumprir os propósitos de Deus. Isso aqui é uma luta, irmão, mas não é uma luta de interesse pessoal. O interesse não é um egoísmo pessoal. E eu quero fazer uma pergunta para você. A gente compra tanta briga. Você compra briga também? A gente enfrenta tanta peleja. Mas a pergunta é: as pelejas que você entra, as confusões, os problemas que você entra, aquilo que você está enfrentando, elas são espirituais ou elas não são espirituais? Essas pelejas que você tem enfrentado, elas têm uma motivação correta? Irmãos, entendam uma coisa. Por que Deus ele compra as nossas brigas? Porque muitas vezes, irmãos, ele não peleja por nós, justamente porque os nossos interesses não são os interesses do reino de Deus. Tem muita coisa que nós vivemos, que às vezes nós passamos por problemas, porque a gente entra no problema, irmão. E a gente tem uma escolha. Antes de entrar no problema, você tem que analisar. Olha, isso daqui é do interesse do reino de Deus? Uma vez o irmão perguntou para mim, falou: pastor, o que eu faço? Eu perguntei para ele: o que Jesus faria no teu lugar? É simples. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Irmãos, quando os nossos interesses são os interesses de Deus, é diferente. Jesus diz assim: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então a bênção do acréscimo, porque tem uma bênção do acréscimo, ela vem quando o nosso coração está em primeiro lugar focado nas coisas de Deus. Aí a pergunta é: como é que está o seu coração? Seu coração ele está focado nas coisas de Deus? As brigas que você tem entrado fazem parte do reino de Deus? É aquilo que o pastor sempre diz: você tem colocado a eternidade naquilo que você tem feito, naquilo que você tem buscado, naquilo que você tem pedido?
Então, irmãos, Deus ele entra nas nossas batalhas quando as nossas batalhas elas estão de acordo com as batalhas de Deus, com o reino de Deus. Segundo lugar, Deus batalha pelo seu povo quando batalhamos com o máximo dos nossos recursos. Deus quer que nós cheguemos ao nosso limite. Deus quer que nós nos esforcemos. Dá uma olhada para o seu irmão aí do teu lado. Ele tem cara de quem se esforça? Falei, pastor, não está com muita cara de se esforça não. Meu irmão, não é para você julgar seu irmão, não é para você julgar você mesmo. Cuidado. Tem muita gente que tem um conceito de soberania de Deus, irmãos, equivocada. Olha só o texto, por favor. O texto ele diz assim, que os homens de Gibeão, eles tiveram a humildade de buscar ajuda. Eles em si mesmos, eles pensaram, nós não damos conta dessa batalha. E quando Josué subiu, com quem que Josué subiu, irmão? Olha lá o verso 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os homens valorosos. Em outra tradução está os valentes. Então, irmãos, nós temos que trabalhar o nosso máximo. Você lembra Jesus, quando a mulher ela quebrou o cântaro, que ela deu tudo que tinha naquilo lá? E aí o Jesus fala o quê? Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. E nós precisamos aprender isso aqui. É igual quando você vai fazer prova. Quem está estudando, né? E eu também estou estudando, estuda muito. Mas a gente às vezes vai fazer uma prova, só que aí a gente tira a nota ruim. Já tirou a nota ruim em prova? Mas você é crente. E você, antes de fazer a prova, você faz o quê? Você ora a Deus. Mas você ora a Deus, vai lá, faz a prova e tira a nota ruim. Aí chega para o pastor e fala, pastor, mas eu orei, pastor. Eu até jejuei. Mas eu falei com Deus, Deus, multiplica o que eu sei. E aí você pergunta para o irmão, mas o que você estudou? Ah, pastor, não deu muito tempo para estudar não, sabe? Está uma correria minha vida. Ou seja, não sabia nada, Deus multiplicou nada, deu em nada. Então, irmãos, faça a sua parte, porque Deus ele é justo. E tem uma parte que cabe a nós. Em muitos momentos, irmãos, nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, com teu coração, irmãos, no teu máximo. Entenda uma coisa, Josué, uma guerra atrás, se você for olhar lá um pouquinho atrás, Josué perdeu a guerra. Por quê? Porque ele mandou só 3.000 soldados, irmãos, e havia pecado no meio do povo, e Josué sofreu uma derrota. Então, irmãos, Deus ele começa a operar na minha vida, na sua vida, quando nós nos esforçamos, quando nós chegamos no máximo, quando nós damos o nosso limite. Veja só, quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, irmãos, ia ser um espetáculo, não ia ser? Um espetáculo? Se de repente Jesus chegasse lá assim, diante daquele túmulo, aquelas pessoas todas ali, Marta, Maria, todas as pessoas ali, alguns maiorais assistindo, e Jesus falasse assim, pedra, saia da frente, a pedra ela rolasse assim do nada para o lado, e ele falasse, Lázaro, levanta e vem para fora. Bom, não ia ser muito legal Jesus fazendo assim com a mão e a pedra assim? Mas não. O que Jesus ele fala? Tirar a pedra. Tirai a pedra. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Tem coisas que dá para nós fazermos. Tem coisas que cabe a nós fazermos. Tem coisas, irmãos, que somos nós.
Tem uma parte que cabe a nós. E é muito bom nós entendermos isso, irmãos, porque às vezes a gente quer vitória, mas nós não queremos pagar o preço da vitória. Deus certificou essa palavra quando o Márcio estava falando aqui, ó, sobre o dízimo. Às vezes a gente quer vitória, irmão, mas a gente não quer pagar o preço da vitória. A gente não quer dar o nosso máximo. Nós não queremos lá fazer a diferença. Nós não queremos estudar. Nós não queremos jejuar. Dá muito trabalho, pastor. Irmãos, e Deus, Ele não vai fazer aquilo que você quer, mas Ele vai fazer aquilo que Ele tem um propósito. E Deus batalha para nós, irmãos, quando Ele vê, Ele nos observa, nós estamos fazendo tudo o que nós podemos. E foi assim que aconteceu no texto. Terceiro princípio de quando Deus batalha as nossas batalhas. Quando é que Deus batalha a batalha pelo seu povo? Terceiro, Deus, Ele batalha por nós, irmãos, quando Ele cumpre a sua promessa na nossa vida, como crente, como povo de Deus. Irmãos, nós somos o povo da promessa. Deus, Ele tem promessa para a sua vida. Nós somos um povo da aliança com Deus. E Deus, irmãos, Ele trabalha na nossa vida através de cumprir as promessas dEle sobre nós. E um dos questionamentos que o pessoal faz é: por que Deus mandou destruir os povos cananeus? Se você observar, irmãos, Deus em um momento Ele chega e fala assim: mata todos, mata as crianças, mata a mulher, mata os velhos, mata até os animais. E aí as pessoas falam assim: pastor, por que Deus manda matar tudo assim? E é Deus mesmo quem mata. Só que isso está acontecendo, irmãos, 600 anos depois que Deus Ele fez uma aliança com Abraão. Por quê? Lá em Gênesis 15, entendam esse princípio da aliança. Lá em Gênesis capítulo 15, no verso 12, diz assim: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Isso aqui é o que? Deus chamando Abraão. Então disse Abraão: saibais de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E o povo foi perseguido, foi afligido, 400 anos lá no Egito. Verso 14: mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Saíram lá do Egito. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Deus está falando isso para Abraão. Verso 16: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, irmãos, quem que são esses amorreus? São esses povos que estão sendo mortos por Josué. Então, irmãos, nós somos o povo da aliança. Então, às vezes você vê as coisas acontecendo e você não entende que Deus, Ele tem uma aliança com você, e que lá atrás Deus já firmou essa aliança, e que lá na frente Deus vai honrar essa aliança. Mas tem um tempo certo, tem a hora certa, tem o momento certo, a ocasião certa. Tanto é que aqui fala o quê? Que a injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. A taça da ira de Deus para com os amorreus não estava cheia. Algumas coisas tinham que acontecer para o agir de Deus, para o favor de Deus. E aí Deus, irmãos, deu 600 anos para eles, para esse povo. E depois desses 600 anos, esse povo foi morto por Josué. Mas por que, pastor, que Deus deu tanto tempo? Irmãos, porque nesses 600 anos Deus deu um tempo para eles se arrependerem. Mas eles continuaram na perversão, continuaram ofendendo a santidade de Deus. Então essa guerra e essas vitórias, elas cumprem as promessas de Deus.
E sobre a nossa vida não é diferente. Deus, ele peleja as nossas batalhas quando ele cumpre as promessas dele sobre a nossa vida. Olha lá em Josué 10:8. E o Senhor disse a Josué, Josué 10:8, isso mesmo, vamos ler junto? Olha só. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Você vê que em primeiro lugar aqui Deus ele dá uma ordem. Qual que é a ordem? Não temas. Não temas. E Deus, ele fala contigo hoje, irmão. Não temas, não tenha medo. Segundo, Deus, ele dá uma garantia. Eu os darei na sua mão. Terceiro lugar, uma promessa. Eles não vão resistir. Irmão, o mundo não vai resistir contra você. Creia nisso. Primeiro lugar, não temas. Segundo lugar, o Senhor, ele vai fazer de tudo. Ele vai dar nas suas mãos. Terceiro lugar, já está tudo certo. Eles não vão resistir. Então veja bem, irmãos, que essa vitória não é uma vitória de Josué, mas é uma vitória de Deus. Essa vitória não é uma vitória simplesmente do povo, mas é uma vitória que Deus está dando para o povo. E assim nós temos que entender, irmãos, que Deus é quem dá a nossa vitória. Nós sim vamos, nós nos levantamos todos os dias, nós nos trocamos, passamos um perfume, ficamos cheirosos, e vamos trabalhar todo dia. Mas o nosso sustento, ele vem do Senhor. Porque o Senhor vê que nós estamos ali nos esforçando, que nós temos a promessa de Deus, que nós estamos ali buscando em Deus, que nós estamos fazendo parte do reino de Deus, e a promessa de Deus, irmãos, ela vai se cumprir. E Ele está fazendo isso, irmãos, porque Ele está cumprindo as suas promessas, e Ele cumpre as promessas dEle para a sua vida. Entenda isso. Ele cumpre a promessa dEle. Deus é fiel para cumprir as promessas. Entenda, irmãos, não é você, nunca foi você, sempre foi Deus. Deus, Ele envia a providência no momento que você menos esperar. Pastor, mas porque como que Deus envia essa providência? Como que Deus, Ele peleja as minhas pelejas? Como que Ele batalha as minhas batalhas? Quando você levanta e fala assim: eu tenho uma promessa de Deus, bora trabalhar, que Deus vai me abençoar. Amém, irmãos? Entenda, irmãos, nunca foi você, é o Deus que vai te abençoar, é o Deus que age em todas as circunstâncias. Olha o verso 10, Josué 10:10. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe Bet-Horon, ferindo-os até Azeca e Maqueda. Conturbou, feriu, perseguiu, derrotou. Quem que é o sujeito dessas ações aqui, irmão? Cadê os estudantes? Quem que é o sujeito da ação? É Deus. Fala para o seu irmão aí. É Deus, irmão. É o Senhor. Irmão, o sujeito na sua ação também tem que ser Deus. Tem que ser o Senhor. Irmãos, tem batalhas que nós não vamos vencer. Quem que vai vencer? Deus vai vencer por nós. Você ora por uma causa. Pastor, estou orando por uma causa. Sabe o que acontece às vezes? Você está orando, a coisa complica mais ainda. Pastor, eu estou orando, parece que está aumentando a perseguição. Pastor, eu estou orando, parece que a coisa está complicando mais ainda. Entende, irmãos? Deus está agindo em todas as coisas, mesmo que você não esteja compreendendo. O verso 11: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre o céu grandes pedras até Azeca, e morreram
e foram muitos mais os que morreram pelas pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Tentaram fugir, irmão, da mão do Senhor, e choveu pedra, Saraiva. Você vê como que Deus ele não tem um limite para agir no meio do seu povo? E diz que mais foram os que morreram pela Saraiva do que os povo de Israel mataram a espada. Você tem dúvida, irmãos, que é Deus que está resolvendo o problema? Você tem dúvida que é Deus que resolve o seu problema ou não? Josué fez o máximo. Ele estava brigando, irmãos, ele estava pela motivação certa, pela causa certa. Eu quero que você entenda que Deus, quando Ele peleja por nós, irmãos, Ele está cumprindo as promessas, os planos da nossa vida. E é importante você entender, olhar para a sua vida e dizer: foi Deus quem fez, foi Deus quem resolveu. E você render graças a Deus, e você agradecer a Deus. Porque se você disser fui eu, se você disser fui eu que resolvi, irmão, tem alguma coisa errada na sua vida. Você não está entendendo nada de Deus. Às vezes você fala assim: pastor, eu sou bem sucedido, fui eu que estudei bastante. Irmão, está errado. Você pode estudar o tanto for, se Deus não te abençoar, você não sai do lugar. Se você não compreender isso sobre a sua vida, irmão, tem alguma coisa errada, tem algo errado. Mas por fim, para nós encerrarmos, quarto, quando nós oramos para Deus, irmãos, resolver os nossos obstáculos, é que Deus ele peleja as nossas pelejas, Deus ele batalha as nossas batalhas, quando nós oramos para Deus remover os obstáculos da nossa vida. Olha o verso 12, porque nós temos aqui um fato, e esse fato ele custou a cabeça de Galileu lá na Idade Média. Galileu ele disse para alguns teólogos lá em Florença, na Itália: olha, a terra gira no seu próprio eixo. E aí naquela época lá eles cortaram a cabeça de Galileu. E isso aqui foi baseado nesse texto. Por quê? Porque o texto ali ele diz que o sol parou. O sol parou. E nós sabemos que não foi o sol que parou, porque dia e noite ele se dá pelo movimento do quê? De rotação. E o ano, né, as estações do ano, o ano nós temos pelo movimento de translação. Então nós giramos em torno do nosso próprio eixo. E agora, irmãos, por que Josué faz essa oração? Porque Deus disse para ele que naquele dia ele entregaria os adversários dele seriam entregues naquele dia. E não deu tempo dele vencer tudo. Por que Josué ele pede para Deus parar o sol? Porque Deus falou para Josué assim: olha, eu tenho uma promessa para você. E diante dessa promessa que eu tenho para você é assim: eu vou te entregar todos os seus inimigos nas suas mãos. Só que o dia estava acabando, irmão. O dia estava acabando e não conseguiram vencer tudo ainda. E o que Deus começa, Deus ele conclui. E o texto diz no verso 12: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Aqui ele faz uma oração audível, ele faz na presença dos israelitas, ele faz para todo o povo ouvir. E ele fala assim: Josué, sol detente em Gibeão, e tu lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Olha o verso 13: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo vingou os seus inimigos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós como igreja, na nossa batalha espiritual, irmãos, nós precisamos ter fé e ousadia para orar. Deus já não tinha falado que entregaria? Deus já tinha falado.
Mas diante das circunstâncias, irmãos, Deus nos dá estratégia, nós precisamos orar a Deus. Porque às vezes nós não sabemos como orar. Nós não sabemos ao orar como nos convém. Nós sabemos? Não sabemos. E essa oração aqui, segundo Mateu Henry, foi Deus quem soprou no ouvido de Josué, porque ele soube pedir. Mas no normal, irmãos, nós nem sabemos como pedir para Deus. Mas mesmo nós não sabendo pedir para Deus, Deus nos ouve e faz dar certo. O importante é nós orarmos. O importante é nós estarmos na presença de Deus. Mas nós não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos uma coisa para Deus, acho que Deus até dá risada. Falou, filhinho, você não está enxergando lá na frente. Eu enxergo. E aí às vezes as coisas que nós oramos, irmão, começam a tomar uma outra direção. E você fala, parece que Deus não está me ouvindo, pastor, porque eu estou orando uma coisa e está acontecendo outra. Não é, irmão, que nós não sabemos orar, nós não sabemos o dia de amanhã. Pastor, eu orei para o meu filho, mas agora a coisa complicou ainda mais, irmãos. Deus, ele complica. Depois Deus, ele descomplica, e depois ele explica o porquê complicou. Você já ouviu esse sermão? O que Deus faz por vezes, irmão, não tem sentido. Por quê? Porque nós pedimos por vezes aquilo que é diferente do que Deus ele tem para nós. Às vezes nós pedimos algo e acontece outra coisa. E só o fato, mas entenda uma coisa, só o fato de algo estar acontecendo, irmãos, nós temos que ver que Deus está agindo. E nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, mesmo que você esteja orando, e as coisas não estejam acontecendo de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você está orando, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, no final vai dar certo. Você pode falar para o seu irmão, bate aí nele assim, toca ele assim, fala, irmão, no final vai dar certo. Descansa o teu coração, tem de bom ânimo, faz a tua parte, continua orando nas promessas do Senhor. No final, irmãos, vai dar certo. Mateus 17, 20 diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Sabe o que acontece aqui? Os discípulos, eles tentaram expulsar o demônio e não deram conta. E aí Jesus fala, por que nós não conseguimos expulsar, Senhor, esse demônio? E Jesus fala, porque a fé de vocês é pequena. Por que não puderam expulsar aquele demônio? Porque não basta, irmão, somente uma força humana. E ele fala que tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem um algo mais, tem um algo espiritual por trás disso. Mas o que Jesus ele quer dizer com essa questão do monte? Você já ouviu alguém orando para Deus mudar um monte de lugar? Por que Jesus ele usa essa figura? Lá em Marcos 11, 22, Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Olha a ordem que Jesus dá. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer, se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedidos orando, crer, vocês vão recebê-las. Amém, irmãos? Aleluia! Vou
contar uma história para você. Lá nos Estados Unidos, de uma fé que remove montanhas. O pastor, ele construiu a igreja, e do lado da igreja tinha uma montanha, um monte. Aqui pra gente é difícil entender, porque não tem essas coisas aqui. O terreno da igreja, construiu a igreja, tinha um monte do lado, bem do lado, no pedaço do estacionamento da igreja. O pastor foi pegar o alvará da igreja, a prefeitura falou: ó, de acordo com as normas do município, você não pode inaugurar a igreja, não pode ter culto na igreja, porque o estacionamento não está de acordo com o porte da igreja. Você tem que aumentar o estacionamento da igreja para poder pegar o alvará, para poder pôr a igreja para funcionar. Aí o pastor juntou os irmãos e foi orar. Por quê? Porque no lugar ali tinha um monte, e aquele monte ali era grande, não tinha como eles tirarem ali, e estava no estacionamento da igreja, algo gigante. E aí ele pegou a igreja e foi orar: Senhor, remove a montanha, tira esse monte. No dia seguinte, segundo o relato desse pastor, chegou um engenheiro, tirou o capacete assim e falou: olha, nós estamos fazendo uma obra de um grande shopping aqui próximo, nós precisamos fazer um aterro. E nós queremos ver se o senhor não quer vender essa terra desse monte aqui, todo que tem aqui no fundo da igreja. Nós vamos remover isso aqui para fazer o aterro lá. E aqui é o lugar mais próximo que tem, nós precisamos dessa terra aqui, porque se for pegar de outro lugar, nós vamos falir, porque é muito longe, e aqui esse monte é um lugar especial. E vamos fazer o seguinte: nós vamos comprar esse monte de vocês, essa areia, essa terra, que vamos tirar tudo aqui pro aterro, e nós vamos no final fazer um asfalto ali para poder fazer um estacionamento. E aí você olha e fala assim: é coincidência, irmão? É Cristo a incidência. E as coisas de Deus são assim. Deus, se for preciso, Ele remove a montanha. Entende, irmãos? 6 meses depois a igreja estava lá funcionando, com o estacionamento perfeito, tudo certinho. Por quê? Porque Deus abençoou. Qual que é a questão aqui, irmãos? Dê o máximo de si. Creia em Deus. Tenha fé em Deus. Coloque os seus propósitos dentro dos propósitos de Deus. Coloque a sua vida dentro de uma vida de Deus, em Deus, com Deus, para Deus, com propósitos em Deus. Entende, irmão? O que tenta impedir o avanço do reino de Deus é só você orar. E nós precisamos aprender isso. Às vezes você está orando para Deus: Deus, me dá um emprego, Deus, abre portas para mim, Senhor, me abençoa. Mas para quê? Qual que é o propósito que você está colocando? Coloque o propósito de Deus. Coloque a eternidade naquilo que você pede, naquilo que você busca em Deus. Coloque a eternidade na sua oração. Senhor, eu sou seu servo, tua promessa diz que eu prosperarei, que o Senhor é o meu sustento. Senhor, se o Senhor abrir as portas de emprego, eu vou dar o meu melhor, o meu máximo. Mas também você não fica esperando, irmão. Vai entregar os currículos, vai buscar, a porta ela vai se abrir. Por quê? Porque Deus, Ele tem promessa. Nós precisamos orar, precisamos fazer a nossa parte. E hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui por isso, para dizer para você que através da oração, da fé, irmãos, não tem obstáculo, não tem nada que você não venha a vencer em Cristo Jesus, diante da providência de Deus. Mas nós precisamos estar debaixo dessa providência de Deus. Você está lá buscando em Deus, irmãos, Deus, Ele vai te abençoar. Lá em Romanos 8:31 diz: o
Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Às vezes a gente não entende o sacrifício de Jesus. Deus deu o seu Filho por nós. E às vezes você pede algo para Deus e fala assim: ah, mas Deus deu o Filho dele, mas me abençoar com uma porta, isso aí já é demais para Deus. Mas que fica essa dúvida no coração. Não tenha dúvida no seu coração. Creia, Deus está agindo em todas as coisas. Amém? Pastor, os médicos falaram uma coisa, irmãos. Os médicos não sabem. Quem sabe é Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Pastor, o meu professor, o professor não sabe nada. Quem sabe é Deus. Ele é o professor dos professores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E nós o servimos. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus justo. É um Deus poderoso, que pode